Bem, continuando, eu queria convidar Luizinho para estar aqui na frente, nosso preletor de hoje e amanhã, tá? Os senhores, por favor, liguem as luzes normais. Pronto. Vocês estão com o Luizinho agora. Boa noite, pessoal. Só ouvi aqui esse pessoal da primeira fila. Boa noite, pessoal. Boa noite. Melhorou? É isso aí. Se todo mundo tivesse essa pegada, essa animação hoje, a gente estaria muito bem. Viu? Quem tiver com a Bíblia? Quem não tiver, não tem problema, eu vou ler. Vocês acreditam, então, no que eu estou lendo? Mas eu vou ler o texto, está lá em Gênesis, capítulo 39. É um texto um pouquinho longo, uma história aqui. E como essa história, eu tenho certeza que ela é conhecida da maioria de vocês, eu vou focar em alguns versos, mas eu vou falar um pouco desse contexto todo, tá? Do capítulo todo. Gênesis 39, eu vou ler do verso 7 até o final do verso 12. Então, se você estiver anotando, estiver acompanhando, verso 7 até o final do verso 12. Eu estou tentando respirar dentro dessa camisa apertada que me deram, tá? Está um pouquinho... Eu estou tentando aqui, porque se eu me soltar demais, eu explodo a camisa, que eu estou gordinho. A camisa apertadinha. Eu não posso me empolgar no louvor, porque se eu levantar o braço, né, ela fica meio cropped. Então eu vou... Oi? Vai ficar para Daisy, né? Não era não, mas vai ficar. Mas vai dar certo, vai dar certo. Brincadeiras à parte. Gênesis capítulo 39, verso 7 até o final do verso 12, diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu, depois destas coisas, e eu vou dizer que coisas são essas, fiquem tranquilos, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor, teme por mordomo do meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo que teme passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José, todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas suas mãos, saiu fugindo para fora. Até aqui. Vamos orar nesse momento? Convido você a fechar seus olhos, pedir para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Sua palavra é santa, é perfeita. Nós não. Que Ele tenha misericórdia de mim, que a minha indignidade, a minha impureza, as minhas inconstâncias não comprometa a pureza da sua palavra. Que ela encontre em nossos corações uma boa terra que possa frutificar. Oremos. Pai bendito, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom. Louvado seja o Senhor, porque as tuas misericórdias, Senhor, nos alcançaram. Sem elas nós não estaríamos aqui. Elas são a causa de não sermos consumidos. Nós carecemos, Senhor, da tua glória, da tua graça. E eleitos fomos, Senhor, no tempo e na história, para ter um encontro contigo, encontrar abrigo no Senhor, apesar de nós. Ó Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Tu és a nossa rocha, nosso socorro bem presente. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gosto da história de José, e eu trouxe a história de José para falar de contraste hoje aqui. A gente vai ter algumas histórias, né? Vocês estiveram com o Denilson aqui ontem. Vamos estar junto aqui hoje, se Deus permitir, vocês aguentarem mais um pouquinho, amanhã a gente vai estar junto novamente. Mas a história de José é bacana, porque, cara, é massa a gente estar junto aqui como igreja. É massa a gente estar num congresso de adolescentes, é massa a gente estar numa programação da UPA, da mocidade, uma programação da igreja, no acampamento. É massa a gente estar vivendo como igreja. Mas e quando a gente não está no meio da igreja? Será que a gente é massa?
Como é que a gente se comporta? Será que a nossa conduta, a maneira como a gente pensa, o que a gente fala no meio dos amigos que não são da igreja, quando a gente não está no meio da igreja, corresponde àquilo que nós somos na igreja? O nosso comportamento e as nossas prioridades são as mesmas, a nossa conversa é a mesma, o nosso objetivo é o mesmo. Ou aquilo que nós somos aqui não está moldando aquilo que nós somos lá fora? Ou o renovar da nossa mente não está fazendo com que a vontade do Senhor, lá de Romanos 12, seja perfeita, agradável, valiosa para nós lá fora, quando nós estamos no meio da igreja. José, ele estava vendido como escravo. Os capítulos 36, 37 começam a narrar a história, a trajetória de como Deus levou José até o Egito. Então ele é, no capítulo 37, vendido como escravo pelos seus irmãos. Olha que coisa. E Deus torna o mal em bem. E Deus então vai conduzindo a vida de José. E a Bíblia é clara quando diz que Deus abençoou José em qualquer lugar que ele esteve. Ele achou graça diante de Deus. O Senhor era com ele. José não estava na igreja. Ele não estava no meio do seu povo. Ele podia ser quem ele quisesse. Às vezes a gente pensa assim, né? A gente está tão insatisfeito com a gente, que a gente está pensando, pô, se eu mudar de igreja, se eu mudar de colégio, se eu mudar de bairro, eu vou começar do zero. Eu vou construir uma nova trajetória, uma nova história. Eu não vou ser mais aquilo que eu era, eu vou ser melhor. Eu vou botar, na verdade, no fundo do coração, a gente sabe que a gente vai, na verdade, querer botar uma máscara nova. E querer projetar uma imagem daquilo que a gente entende por ser melhor. Porque a gente parece que nunca está satisfeito com o que a gente é. A gente não está satisfeito com a gente mesmo, né? E rede social só potencializa isso, né? A gente acha que todo mundo é mais feliz que a gente. Todo mundo é mais bem-sucedido que a gente. Isso faz com que a gente vá se angustiando, puxa vida. E aí, cada lugar que a gente está, a gente quer botar uma máscara diferente para fazer parte daquele grupo. A gente fala diferente, a gente deseja diferente. A gente peca diferente. José, ele não estava no meio do seu povo. Não estava na casa do seu pai. Ele estava no Egito, um lugar novo. Era uma roupa nova, uma casa nova, uma comida nova, tudo era novo para José ali. E ele estava diante do seu senhor, Potifar. Mas José claramente, e essa talvez seja a grande lição de contraste para a gente, José claramente estava diante do Senhor, seu Deus. E ele tinha essa consciência, de que estava diante do Senhor, seu Deus. Há um livro do C.S. Lewis, uma coletânea de livros chamada As Crônicas de Nárnia. Eu tenho certeza que vocês conhecem pelo menos parte da história. Mas não sendo a história que vocês viram no filme, no cinema, ou viram no filme em casa, a história agora, mudou. Vamos lá. Acho que foi mais poderoso assim, né? A voz de Deus falando, né? Bem, falando de C.S. Lewis, falando do livro das Crônicas de Nárnia, o primeiro livro da saga chama o Sobrinho do Mago. No Sobrinho do Mago, o personagem principal, que depois vai ser, se vocês viram o filme, né, o tio dos meninos que recebe eles em casa é o personagem principal do Sobrinho do Mago, no caso, o Sobrinho do Mago. E ele vai estar num lugar, porque ele usou um anel que leva ele para essa terra especial, que ainda não é Nárnia. Nárnia não havia sido construída por Aslan. Então ele vai para uma terra chamada Sharne. E ele chega lá em Sharne e ele vê aquele castelo, aquele lugar enorme, gigante, todo em ruínas. Tudo parecia estar desgastado há muito tempo. E ele entra num salão enorme. E ele olha, ele vê estátuas assim enfileiradas de um lado e do outro, como se fosse um grande banquete ali, mas as pessoas estão em sequência de muito felizes até muito tristes e raivosos lá no final. E lá no final, depois desse salão enorme, ele encontra um sino diante de um lugar elevado. E nesse sino tem uma mensagem. Ele está com sua amiga, Polly. E ele chega diante desse sino. Ele olha para o sino e tem uma mensagem no sino.
A mensagem dizia mais ou menos assim: toque o sino e você vai se arrepender. Não toque e passe a vida inteira pensando o que poderia ter acontecido se você tivesse tocado. Eu gosto dessa ilustração, porque essa mensagem, essa referência do sino, muitas vezes é a oferta do pecado. Porque se nós racionalizarmos, a oferta do pecado é certa que vai nos levar ao arrependimento, se nós somos cristãos. É certa que vai nos levar a um lugar pior. Mas a gente racionaliza. Mas calma, as consequências podem compensar, podem fazer, e se ninguém ficar sabendo, melhor ainda, porque a gente só tem noção de pecado quando os outros conhecem. E então, aquela promessa de toca o sino, parece algo que parece ser para nós. Foi colocado ali para mim, eu estava no lugar certo, na hora certa, apareceu aqui uma oferta para o pecado. É certo que não morrereis, disse a serpente para Eva. O que Deus disse é mentira. Há uma promessa para você. Há um prazer para você em meio ao pecado. Toca o sino e então Poli tenta puxar o seu amigo para longe daquele lugar, mas ele vai lá e pum, toca o sino. Toca o sino. E depois eles veem um barulho, um estrondo, e uma mulher surge daquele lugar. Ela antes estava transformada em pedra e agora ela tinha virado carne. O nome dela é Jade. Se você viu o filme, é a feiticeira branca do filme, da feiticeira, o leão, a feiticeira guarda-roupa. Jade, então, vem lá e ela quer fazer do sobrinho mago e de Poli seus escravos. E então toda a saga começa a partir daquele momento que o mal foi trazido à vida. O mal foi colocado naquele lugar. Então toda a história começa a partir daí. José foi tentado a tocar o sino. Ele estava num lugar, ninguém ia saber. Ele estava sozinho, conta aqui a palavra do Senhor, que não havia ninguém. Ele havia entrado em casa, os outros trabalhadores não estavam lá. A oferta estava lá todo dia, diariamente. Ela se oferecia para ele. E ele não. Talvez alguns de nós, mais metidos a espertalhões, mas uma mulher se oferecendo assim, qual homem te nega? Né? Tem uns metidos a espertalhões assim, doido para tocar o sino. José, ele sabia muito bem quem ele era. José conhecia o Deus que o havia conduzido em meio a circunstâncias amargas até ali, mas de providência em providência o estava sustentando. Talvez nós pudéssemos pensar assim, mas espera aí, poxa, tudo está acontecendo tão ruim, eu mereço um pouquinho de prazer, é tanta coisa ruim acontecendo. Sabe, poxa vida, meus irmãos me venderam, eu era escanteado na minha casa. Eu podia estar deprimido aqui, vem uma oferta dessa. Estou longe de casa, estou vendido como escravo, não tenho minha liberdade, não posso voltar para minha casa. Será que eu não mereço um pouquinho de prazer? Será que eu não mereço pecar só um pouquinho, só experimentar, só tocar o sino? José diz não. José diz não. Nós temos tocado muitos sinos em nossa vida, que nos têm levado ao pecado. Que tem levado o nosso coração a abraçar um prazer circunstancial, momentâneo, mas que depois transforma esse prazer num vazio enorme no peito da gente. E muitas vezes esse sino tem nome: pornografia. Ter uma vida de contraste em relação aos valores desse mundo, diz respeito à maneira como eu lido com a minha sexualidade, com a maneira como eu lido com a pornografia. E antes mesmo de eu entrar em questões morais acerca da pornografia, ela já traz danos fisiológicos suficientes para eu saber que eu não deveria tocar o sino, que eu não deveria abraçar este prazer que Deus claramente condena, e ter na minha vida o mesmo contraste de conduta que José teve diante da oferta do pecado. Ele não considerou a proposta.
Ele se quer te dar ouvidos, e ele teve uma atitude que talvez nós o taxássemos de abobalhado, de abestalhado, saiu correndo, para ir de medroso. Correu, porque é melhor correr do que pecar contra Deus. E ele tinha isso claramente diante dos seus olhos e do seu coração. A pornografia, ela traz uma desregulação no nosso sistema de recompensa. O que isso quer dizer é que a pornografia nos vicia. O consumo regular da pornografia, ela traz alterações no meu cérebro com relação à recompensa. E agora, aqueles níveis de dopamina que eu estou alimentando ali o meu cérebro quando eu consumo pornografia e tenho algum prazer, eles já não são mais suficientes e eu começo a ficar viciado nisso. O desejo do meu corpo é para ter mais. É o que a Bíblia chama de pecado, que é um abismo cavando mais abismo. Chamando mais abismo. Com o tempo, o cérebro ele vai se tornando menos sensível a essa dopamina. E então isso vai resultar num desejo de ter mais, de ter com mais frequência, de ter com mais intensidade. Mas não só isso. Não só desregula o meu senso de recompensa fisiológico, mas a pornografia causa ansiedade e depressão. O consumo de pornografia contribui para problemas que dizem respeito à minha saúde mental. Isso inclui ansiedade, isso inclui depressão, porque isso me expõe constantemente com imagens explícitas que causam sentimentos em mim de inadequação. Eu não sou tão perfeito como aquele personagem ali, eu não sou tão perfeita como aquela personagem ali. Eu não tenho essas pernas, eu não tenho esse corpo, eu não sou desse jeito. Eu começo a criar um senso em que eu não mais me adequo a essa realidade. Isso causa insegurança, isso causa insatisfação com o meu corpo. Isso prejudica a maneira como eu entendo a relação homem e mulher. Na melhor das hipóteses. Além disso, a vergonha, a culpa associada àquilo que eu faço, pode agravar problemas emocionais sérios em nossas mentes, conduzindo nosso coração para longe do Senhor. Conduzindo nosso coração para um senso de culpa tão profundo que parece que o sangue de Cristo não cobriu. Mas precisamos ter em mente que há sempre um lugar de recomeço enquanto estamos vivos, enquanto estamos diante da palavra do Senhor. Deus é um socorro bem presente para nós. A pornografia, o tocar o sino, o buscar o pecado, a transgressão, quando eu deveria, na verdade, viver um contraste em relação a isso. E eu volto um pouquinho para o livro do Sobrinho do Mar, do C.S. Lewis. Já no final do livro, depois de todo o enredo de desenrolando-se, Aslan então criando Nárnia, Aslan então criando uma árvore que dava lá uma maçã prateada, e então o sobrinho do mar, desejoso de pegar aquela maçã, e Aslan então envia ele para pegar a maçã. Ele queria pegar a maçã, ele queria atender a Aslan, porque Aslan pediu aquilo para ele, mas ele também queria uma maçã para curar a sua mãe no seu mundo que estava enferma, e então ele vai lá, e quando ele chega no jardim onde está a maçã, que Aslan pediu para ele pegar, mas Aslan disse, não coma. Você vai pegar uma maçã e vai trazer para mim. Ele vê a feiticeira Jade, a futura feiticeira de gelo. Ela vai lá, pega a maçã, é a maçã da imortalidade. Ela então come. Ele e Polly ficam apreensivos, então eles fogem daquele lugar. Eles chegam até Aslan e eles contam para Aslan com muito pesar do que aconteceu. Culpados porque aconteceu por causa deles. E aí Polly faz, mas não vai acontecer nada com ela não vai ficar imortal, né, Aslan? Aslan faz, não, as coisas são o que são. Ela vai ficar imortal e tudo, como se fosse uma deusa. Mas a imortalidade da maldade, a imortalidade da desgraça, aquilo não vai fazer bem para ela, muito pelo contrário. Vai trazer desgraça sobre desgraça. O nosso comportamento sexual é como essa maçã, no tempo certo, da maneira certa, em obediência àquilo que Aslan falou, vai lá, pega e traz. Depois Aslan vai dar
a maçã para que ele possa levar e curar a sua mãe. Ele vai lá dar a maçã, ele cura a sua mãe. Ele pega o talo da maçã, planta, nasce uma árvore, depois ele pega aquela árvore, faz um guarda-roupa, e é por esse guarda-roupa então que vira a porta para Nárnia. Mas há uma bênção condicionada à obediência, que não existe na desobediência. Diante do mesmo fruto. Dentro das mesmas coisas. Comer da maçã em pecado é perpetuar a desgraça. Buscar aquilo que não é para nós. E aí eu me lembro do texto de Cantares: não despertem o amor até que isto queira. Traz desgraça para o nosso coração. O texto de Gênesis 39, a história de José, filho de Jacó, no Egito, que se torna escravo da casa de Potifar, oficial do faraó. Ele traz verdades profundas acerca de como deveria, ou como deve ser, o contraste da maneira como eu vivo, como eu me porto, como eu penso as coisas da minha vida, diante daquilo que Deus me ordenou, e não segundo os meus desejos, os meus impulsos, a minha vontade, ou a minha curiosidade. Para entender como o Senhor, em sua soberania, levou Moisés até a casa de Potifar, é importante a gente considerar esse texto, o contexto dessa narrativa. José, a história de José ocorre há mais ou menos uns 4.000 anos atrás, 3.800 anos atrás, mais ou menos. O contexto histórico vai apontar para a cultura do Oriente, principalmente aquele mundo antigo conhecido. Ser escravo era algo normal, escravidão era algo normal. Havia escravidão por dívida, por exemplo, dentro do próprio povo de Deus. José poderia estar vendido como escravo em qualquer lugar. Ele podia, uma vez que ele foi vendido por seus irmãos como escravo, ele poderia ter sido comercializado para qualquer lugar. Deus conduziu ele até Potifar, oficial do faraó. Deus estava conduzindo todas as circunstâncias adversas de José para levá-lo até o Egito, até levá-lo até o seu propósito. O texto vai descrever José como um jovem de boa aparência. Ele vai dizer, Potifar, no verso 6, Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Há duas coisas importantes aqui. Primeiro, a confiança de Potifar no escravo. Potifar era assim, você está na mesa, vai comer o quê? Não, José que sabe, o que ele botar aqui a gente vai comer. Tal era a confiança de Potifar em relação a José. Mas há uma outra coisa importante, José, e a Bíblia destaca isso, a Bíblia não traz nada que não seja importante, e o que ela não traz é porque não é importante. Ele vai trazer aqui, José era formoso de porte e de aparência. É curioso, porque a expressão usada aqui, é a mesma expressão que vai descrever a sua mãe, Raquel, quando Jacó encontra com ela, indo lá na casa de Labão, ele encontra Raquel, ele vai ver lá que Raquel é formosa, de porte, de aparência. A gente podia até dizer, José era a carinha da mamãe. Era bonitinho. Então, Potifar chega a associar a conduta de José à própria relação dele com Deus. Olha, vendo Potifar que o Senhor era com ele. Olha que coisa maravilhosa. Potifar não era crente, Potifar não tinha nada de monoteísta. O nome Potifar, ele faz alusão ao Deus Sol, do Egito. Aquela cultura, a cultura idólatra, politeísta. Mas Potifar olha para José e ele associa a conduta de José com o Deus a quem ele acredita. Viu Potifar que o Senhor era com José. Verso 2 vai dizer, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio, vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele. José estava numa terra distante, longe de casa, mas ele não deixou de ser quem ele era. Meus irmãos, quando nós não estamos no meio da igreja, quando nós não estamos adorando, orando, louvando, de olhinho fechado, mão levantada, não posso nem levantar muito, senão parece a barriga. Mas quando a gente está assim, quando a gente não está assim, quando a gente está lá fora, a gente sabe quem a gente é. A gente age e vive de acordo com aquilo que nós somos no Senhor. José estava numa terra distante, mas ele não deixou de ser quem ele era.
Ele foi vendido como escravo, mas ele não vendeu os seus valores. Não era algo negociável para José. Ele prefere fugir do que pecar contra o Senhor. Ele prefere ser taxado de bobo, ser perseguido, ser preso, talvez até morto. Mas ele não considera pecar contra o Senhor. Nós, diante da oferta do pecado, é natural que nós ponhamos as coisas numa balança. Está aqui o pecado. Esse pecado, ele traz o prazer. Ele me promete isso. Todo pecado tem promessa. Todo pecado tem promessa. Todo pecado serve a um Deus. Eu mesmo, o outro, minhas ideias, meus sonhos, meus planos. Todo pecado serve a um ídolo no meu coração. E aí eu pego todas as promessas desse ídolo, coloco de um lado da balança. Do outro lado da balança eu ponho as consequências. Opa, o que pode acontecer se eu pecar? Pode acontecer isso. E então, na minha racionalidade, quando essa recompensa do pecado, a promessa do pecado, pesa mais do que as suas consequências, opa, então vamos pecar. Tem ninguém vai ficar sabendo. José, pega Deus, põe do outro lado da balança. Não tem promessa que o pecado traga, que possa ser comparado com Deus. Ele foge porque ele não considera pecar contra o Senhor. Tem uma música que canta no departamento infantil, que diz, cuidado, olhinho com o que vê. Porque o Senhor, lá no céu, está olhando para você. Mesmo quando nós não estamos olhando como igreja. Mesmo quando nós não estamos juntos como igreja. O Senhor, lá no céu, está olhando para você. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com o que nós alimentamos diante dos nossos olhos. Diante daquilo que consideramos diante de nós. E precisamos ter a certeza que Deus está no controle de todas as coisas. A soberania de Deus, ele é um conceito fundamental nessa história. Compreender o agir de Deus soberanamente, sobre todas as coisas, nos faz perceber que Deus está conosco em todos os lugares. Não só nos passos verdejantes, não só na igreja, mas no vale escuro como a sombra da morte, Ele está conosco. No deserto, Deus está conosco. Providencialmente, nos dando do maná, nos dando da água, fazendo brotar de uma rocha, nos cobrindo de dia com uma nuvem, nos aquecendo de noite com a coluna de fogo. Deus está conosco o tempo inteiro. E mesmo que nossos pais, nossos tios, nossos avós, nossos irmãos, qualquer pessoa que a gente admire ou valorize em nossas vidas, não esteja presente, Deus está presente e está vendo o que eu faço. Está vendo o que entra pelos meus olhos e o que eu guardo no meu coração. Porque Deus soberanamente está conduzindo a nossa história. A mão de Deus é clara na preservação, na exaltação de José. Mesmo quando ele estava em circunstâncias difíceis, nós vemos o tempo inteiro o Senhor estava com ele. A graça de Deus se revela também no modo como a fidelidade de José é apresentada. José não era fiel porque, José é forte. José luta, vence, faz e acontece. Não. A fidelidade de José era resultado da graça de Deus. Do Espírito Santo, que habita no coração da igreja. Que nos preserva. O que nos faz resistir à tentação não é a força do nosso braço. O que nos faz resistir à tentação é a liberdade que o Espírito nos dá de enxergar a justiça e juízo de Deus diante da promessa do pecado. Então, considerar como algo mais importante não pecar contra Deus. Deus usou as ações dos irmãos de José. Deus usou sua venda como escravo para levá-lo até o Egito, onde ele desempenharia um papel fundamental. Deus usou cada circunstância e cada pessoa em nossa vida, até aquelas, a gente faz puxa, né? Mas fulaninho Deus usou também, usou. Chata pra caramba, não, mas Deus usou também. Foi importante. Para conduzir você até aqui. Para conduzir a palavra de Deus até você. Quantas pessoas Deus usou na minha vida, que hoje não estão nem na igreja, mas que foram instrumentos de Deus, para me fazer vir, ouvir e estar. José, apesar de ser vendido como escravo, apesar de enfrentar tentações, injustiças, ele não se julga
como alguém que poderia, como alguém que tinha como por direito pecar, ter prazer, ter um pouquinho de alegria em meio a tanto sofrimento. Ah, mas Deus, eu não posso ter um pouquinho de alegria. José diz, não vou pecar contra Deus. Não vou pecar contra Deus. José chegou até o Egito. Deus conduziu José até o Egito, para que a sua palavra pudesse chegar até mim e até você. Foi necessário que José estivesse no Egito. Foi necessário que Deus então levasse José para lá, para fazer o seu povo multiplicar-se lá, para depois levá-lo à terra prometida, para depois fazer vir Cristo, para depois fazer vir os apóstolos, os missionários, a igreja, para que a sua palavra chegasse até nós. José foi importante para a minha vida e para a sua. E a sua conduta, o contraste moral, cultural, que ele promove com a sua fidelidade, com as suas convicções diante de Deus, serve de modelos para nós. Serve de modelo para nós hoje. Serve de régua para nós hoje. José se achava que não podia resistir, segurar, foge. É isso que ele está nos ensinando. É melhor, entre aspas, um covarde vivo diante de Deus, do que um herói morto em seus delitos e pecados, condenado para o inferno. Mas tem uma coisa interessante, que a própria Bíblia traz um contraste real, que nos ensina. Porque a história de José começa ali, capítulos 36, 37 de Gênesis, 38 tem uma pausa. Vai falar de Judá, seu irmão. Judá tem uma conduta diferente da de José em relação ao pecado da sexualidade. Então parece que Deus quer mostrar claramente para nós como essa conduta de José é algo importante, como essa ação de José é algo que nos ensina como devemos lidar, porque Judá não fez isso. Deus vai dizer, olha, Judá não fez o que José fez. Judá casou o seu filho, no capítulo 38, com uma mulher chamada Tamar. Seu filho morreu. Judá então dá a mulher de seu filho para outro dos seus filhos, para Onã. Onã então não quer ter filhos com Tamar, para não fazer descendente para seu irmão morto. Deus viu que o primeiro não era bom aos olhos do Senhor, diz a palavra do Senhor. O segundo é egoísta, também não é bom aos olhos do Senhor. E então Judá, obcecado com as suas próprias condutas, seus próprios desejos, seus próprios prazeres, toma Tamar, sem saber que era Tamar, por uma prostituta, e tem relações com ela, tem filhos com ela. Sabe, é curioso, porque Gênesis vinha falando de José. Por que vai falar de Judá agora? E então ele traz esse contraste, olha, Judá não foi fiel a Deus na sua sexualidade. Agora José foi fiel a Deus na sua sexualidade. E a Bíblia traz esse contraste para evidenciar o quanto que isso é importante para nós. José vai se tornar servo da casa de Potifar, um oficial do faraó. O texto vai destacar que ele era formoso, nós vimos isso no verso 6. E que a esposa de Potifar tentava seduzi-lo continuamente, todos os dias, diz a palavra do Senhor. No entanto, José se recusa consistentemente, todos os dias, como diz a palavra do Senhor. Ele se mantém íntegro moralmente, e ele se mantém fiel ao seu Deus. Meus queridos, o nosso desejo como igreja é que cada um de nós aqui pudéssemos fazer com Deus hoje, se não fizemos até agora, um concerto, um pacto, uma aliança. Eu vou ficar, eu vou permanecer. O autor de Hebreus, ele vai dizer que nós não somos aqueles que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A proposta aqui do texto de José para nós é: permaneçam firmes naquilo que tem enchido o seu coração de graça. Não negociem os seus valores, não negociem a sua fidelidade a Deus pelo prazer momentâneo deste mundo. Toque o sino e você vai se arrepender. Obedeça e desfrute do prazer de viver em fidelidade ao Senhor. Integridade moral e fidelidade a Deus. José preservou a sua integridade moral.
Ele revelou, ele manifestou a sua fidelidade a Deus diante de uma tentação forte, que é a tentação sexual. Como isso tem destruído corações nos nossos dias? Quantos adolescentes são tomados por entregar-se sexualmente por ídolos que constroem em seus corações? Então eles consideram pecar para satisfazer o outro, para não perder o outro, eles consideram pecar contra Deus. Não foi assim que José nos ensinou. José podia ter usufruído de tudo de Potifar, inclusive da sua esposa. Mas ele não considera pecar contra Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 18 a 20, diz assim: fugir da impureza sexual, qualquer outro pecado que a pessoa comete fora do corpo, é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual, peca contra o próprio corpo. Ou vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos. Quando pecamos, nós pegamos o santuário de Deus, o lugar onde Ele fez habitar o Espírito Santo, e contaminamos e manchamos isso com os nossos desejos. Tal qual o povo fez, muitas vezes na história, fazendo adorar a outros deuses diante do templo do Senhor. Nós pegamos o templo do Senhor, o templo vivo de Deus, e manchamos, contaminamos ele com o pecado, quando abraçamos a imoralidade sexual, em vez da obediência a Deus, em vez da conduta pura, correta. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 4, diz assim: pois esta é a vontade de Deus. Vocês querem saber qual é a vontade de Deus? Às vezes a gente fica perguntando, né? Poxa, mas eu queria saber a vontade de Deus. A Bíblia diz a vontade de Deus, olha só. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, a porneia, a pornografia, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o seu próprio corpo, em santificação e honra. A vontade de Deus, que cada um saiba possuir o próprio corpo, em santificação e honra. Mas José, além de mostrar claramente a sua moral e fidelidade a Deus, ele também vai falar da própria conduta de resistência à tentação, o seu autocontrole, o seu domínio próprio. E quando o domínio próprio não é suficiente, ele foge, ele corre. Eu não estou nem questionando ali se o que levou José a fugir era o receio de ter a sua imagem manchada para alguém ser visto, ou entender errado o que estava acontecendo, ter medo da mulher de Potifar, ou medo do que ele poderia fazer. Eu sei que ele fugiu, e ele não pecou. José é um exemplo para cada um de nós, que pretende resistir diante das tentações. Ele nos ensina a importância do autocontrole, a importância do domínio próprio, diante de desejos carnais. João vai escrever lá em 1 João, uma tradução daquilo que aconteceu com Eva, lá em Gênesis. Ele vai dizer que os nossos desejos carnais não passam de algo que corrompe os nossos olhos, os nossos desejos, o nosso entendimento, o nosso senso de valor. Ele vai chamar tudo isso de concupiscência, soberba da vida. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Os nossos desejos que nos inclinam a satisfazer o nosso ego, que nos inclinam a sermos aceitos. Quantas vezes nós vemos adolescentes abraçando comportamentos sexuais para serem aceitos no grupo? Porque ser virgem é ser excluído, é ser bobo, é ser ingênuo, alienado. Então eu tenho que me importar, nem que eu minta, eu digo que eu não sou, eu digo que eu fiz, aconteci, para poder ser aceito, para poder fazer parte. Quantas meninas se entregando para poder serem aceitas, serem, entre aspas, amadas. Talvez querendo suprir carências emocionais por N fatores. E aí tentam encontrar em outra pessoa aquilo que só podem encontrar em Deus, que é a satisfação de suas almas. Então cedem, e então conduzem o seu coração para satisfazer o desejo dos outros, às vezes sem nem sentir prazer naquilo, pelo contrário, remorso, culpa, dor,
mas o tempo todo servindo ao falso Deus, cedendo ao falso Deus, em uma conduta imoral, antibíblica, resistência à tentação. Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15, vai dizer: cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por estas arrastado e seduzido, depois, havendo a cobiça concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Uma vez consumado, o pecado gera a morte. Deus era com José. O texto, ele é belíssimo na sua estética também. Se você pegar o texto de Gênesis 39, ele é como um envelope. Ele começa e termina sob o mesmo fundamento. Deus era com José e fez ele prosperar na casa de Potifar. E depois acontece tudo isso. E aí José foge, e aí Potifar chega e manda prender José, e lança José no cárcere. E sabe como termina o texto? Deus era com José no cárcere e o faz prosperar lá dentro. O carcereiro coloca tudo em suas mãos, como Potifar fez. Porque não interessava onde José estivesse, o Senhor era com José. O Senhor é conosco. O Senhor é com cada um de nós hoje aqui. Diz a palavra de Deus, Mateus 5, verso 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mas como nós podemos ser limpos de coração? Eu falei sobre fazer um concerto, um pacto, uma aliança. Ser limpo de coração é ser limpo por Deus. A gente não pode limpar o nosso próprio coração. O nosso próprio coração é enganoso, ele nos conduz ao pecado, ele nos leva à morte. Mas uma vez tendo a consciência, a iluminação do Espírito Santo, nós podemos compreender que aquilo não é para nós. E aí o Espírito Santo muda o nosso desejo. É como um bicho que só come lixo, como um urubu, só come carniça. Agora vai querer um prato bem elaborado. Mas ele só pode querer isso se a sua natureza for mudada. Se a nossa natureza for mudada por Deus, nós podemos e devemos querer de Deus aquilo que é de Deus. E não aquilo que é enganoso, que é passageiro, que é pecado. Isso não vem de Deus. Isso vem da cobiça. E a cobiça dá luz ao pecado. E o pecado gera a morte. Mas mesmo quando falhamos, e essa é a verdade com a qual eu queria encerrar a nossa conversa essa noite. Mesmo quando nós falhamos e pecamos, e parece que a gente não consegue mais sair desse pecado, Deus está sempre pronto, como um socorro bem presente, para nos levantar do lugar onde caímos. Mesmo que tenhamos tocado o sino, mesmo que tenhamos gerado uma desgraça no mundo todo, Aslan vem, cria Nárnia diante de tudo isso. O Espírito Santo vem e nos dá um novo coração, um novo desejo. Ele nos conduz de volta para o Senhor. E a verdade de Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, ela se torna verdade em nossas vidas. Confia no Senhor de todo o teu coração, mas não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Vamos ler junto o verso 6, está projetado aqui? Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Meus irmãos, uma certeza que eu tenho no Senhor é que o Senhor se importa comigo. Mas Ele não se importa comigo apenas com a minha religiosidade. Eu digo mais. O Senhor se importa com o meu corpo. O Senhor se importa com como eu me visto. O Senhor se importa com aquilo que eu trago para o meu coração. E muito mais, o Senhor se importa em para quem eu me entrego. Paulo vai dizer que nós somos do Senhor. Nós não pertencemos a nós mesmos. Tudo é do Senhor. O Senhor não pode ser uma área em nossas vidas. Ele não pode ser uma gaveta que eu acesso quando eu preciso. Um quarto que eu me refugio
Não tem outro lugar para me esconder. O Senhor é a casa toda e é o fundamento da casa. É tudo ou nada. Ou você fecha os olhos e se joga no Senhor, confiante no Senhor. E eu digo que isso não é nem fechar os olhos. Porque o Senhor é fiel. E essa palavra confirma isso. Ele é poderoso. Ou você vai viver uma falsa religiosidade. E o pior dos dois mundos. Confia no Senhor. E não te estribes no teu próprio entendimento. Seja a tua conduta um contraste em meio a essa geração perdida e pervertida. Não toquem o sino. Não despertem a feiticeira Jade em Charne. Não façam que os corações de vocês se tornem escravos disso. Mas se já fizeram isso, se já falharam em suas vidas nesse aspecto, o Senhor te convida para uma reconciliação com o templo do Espírito, que é o seu corpo, no Senhor. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar diante do Senhor. Pai bendito, todo-poderoso Deus. Tu és altíssimo, Senhor, sobre todas as coisas. Tu te importas comigo. Tu te importas com o meu corpo. Tu te importas com o meu coração. Eu quero entregar tudo isso ao Senhor, Pai. Porque tudo pertence ao Senhor. Ser o Senhor dos meus pensamentos. E o Senhor dos meus desejos. Ser o Senhor da minha alegria, da minha felicidade. Que eu não dependa de nada além do Senhor. Que o Senhor seja glorificado através da minha vida. Quanto mais contentamento, satisfação eu tenha na suficiência de Cristo. E como isso é profundo para nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o nosso rosto. E onde havia trevas, e onde havia inquietação, e onde havia ansiedade, e onde havia medo, e onde havia culpa, o Senhor estenda a sua paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração, a nossa mente e os nossos desejos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém.